Obrigado, irmão Eloy. Que Deus te abençoe, meu querido. Uma boa noite a cada um de vocês que compareceram aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. E a você que está aí também conectado conosco nas redes sociais, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo do Senhor esteja ao seu lado, lhe acompanhando. Nós estamos nestes domingos de setembro, estudando alguns capítulos do livro Eventos Finais. E hoje nós vamos tratar de um capítulo que fala sobre a sacudidura. Uns dias atrás, aqui na vigília, nós já comentamos alguma coisa sobre este evento. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais neste tema. Vocês estão percebendo, minha voz está um pouquinho fanha, eu estou gripado desde ontem. Hoje de manhã eu quase não consegui pregar ali na igreja da Vila Industrial, mas depois fui para casa, eu tomei os remédios, estou bem melhor agora, irmãos, graças a Deus, estou bem melhor. A coriza foi embora, tomei uns descongestionantes ali e estou melhorando. Amanhã creio que vai estar já 100%. Mas nós vamos então estudar esse tema aí, a sacudidura do livro Eventos Finais. E nós vamos perceber que isto está bem próximo já de acontecer. Esse pequeno gráfico que nós temos aqui é um gráfico dos eventos que em breve irão acontecer. Nós estamos vivendo, irmãos, nesse período hoje ali, que é o período chamado período do juízo pré-advento, o juízo investigativo, onde começou ali desde 1844, que fala acerca das 3 últimas mensagens de advertência ao mundo que deveriam ser pregadas neste mundo, que são as 3 mensagens angélicas. E essas mensagens devem ser pregadas por quem? Quem deve pregar essas mensagens? O pastor, a Valmira, a Rosângela? Todos nós. Aí eu pergunto, você está pregando as mensagens angélicas? Você está falando para as pessoas que Jesus em breve vai voltar para vir buscá-las? Então, essas são as 3 mensagens. E isso demonstra que lá em Mateus 24, que os sinais da vinda de Cristo já praticamente estão todos cumpridos. Falta pouca coisa para que Jesus voltar. E em breve estará acontecendo o chamado decreto dominical, onde as pessoas serão proibidas de comprar e vender, a menos que ela tenha a marca da besta. Nós sabemos que a marca da besta, ela é o domingo, que se contraponto da marca de Deus, que é o sinal de Deus, o sábado. Então, isso vai acontecer muito em breve. E nesse período, quando acontece o decreto dominical, começam alguns eventos, então, que é ali, os filhos de Deus, eles serão selados, ou seja, eles receberão no seu coração, na sua mente, o desejo de continuarem sendo fiéis a Deus, mesmo contra todos que vão estar guardando, eles vão serem fiéis em guardar o sábado de Deus, e por isso receberão sanções terríveis na sua vida. Nesse período também vai estar aí sendo derramado sobre aqueles que estiverem com a sua vida saudável, em comunhão com Deus, orando, jejuando, estudando a Bíblia, serão derramados sobre essas pessoas um poder especial chamado chuva serôdia, que é o poder do Espírito Santo, capacitando essas pessoas para poderem fazer algo que jamais elas mesmas imaginavam que conseguiriam fazer, que é pregar com poder o Evangelho de Deus, onde podemos dizer como aconteceu no Pentecostes, milhares de pessoas se converterão por uma pregação nossa, irmãos. Deus vai nos usar com grande poder. E será também ali falado o alto clamor da volta de Jesus. E em meio a todas essas coisas vai estar acontecendo também, sabe o quê? A perseguição. Justamente por estarmos pregando a verdade, falando a verdade de Deus, seremos acusados de estar causando problemas na sociedade e seremos perseguidos,
E aí, nesse finalzinho desse período, que as pessoas serão seladas, haverá a marca da besta, os ímpios, eles ainda terão a sua última chance para se converterem. Porque logo em seguida acontecerá o quê? O fechamento da porta da graça. Ou seja, na linguagem adventista, o que significa isso? É o último tempo para que as pessoas possam aceitar a Cristo, se converter e serem transformados. Porque a partir do momento, quando fechar a porta da graça, ou seja, Jesus ele vai parar de interceder pelas pessoas lá no santuário, o Espírito Santo vai deixar de interceder pelas pessoas aqui na terra, né? Essa vozinha na consciência que a gente sente, está errado, não faz isso, Jesus não vai gostar, isso vai desaparecer da mente das pessoas, porque o Espírito Santo não vai mais falar o coração e a mente delas, né? E aí não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém, né? Mas, e aí vai acontecer então o quê? O derramamento das 7 pragas. Ali não dá para ver direito, mas é o período de angústia que ficou em cima da digitação, né? Angústia de Jacó, né? Que vai acontecer, e logo em seguida desse acontecimento será o principal de todos os acontecimentos, que é a nossa esperança de ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu para irmos viver para sempre com Ele, né? E depois começa o milênio lá no céu. Depois do milênio, a terceira vinda de Cristo, onde os ímpios serão completamente aniquilados, destruídos, juntamente com Satanás e todos os seus anjos. Então, esse é um pequeno gráfico, mas hoje o nosso tema será esse aí, a sacudidura. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? No capítulo do livro, Ellen White diz assim uma coisa grave, irmãos, urgente. Olha o que diz esse texto. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum em 20 dos nomes que se acham nos registros nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Ou seja, se você pegar 100 pessoas, de acordo com elas, 5 são aquelas que realmente são pessoas cristãs saudáveis espiritualmente, que estão em comunhão em dia, que leem a Bíblia, que estudam, né? Esse é um percentual que Ellen White escreve nesse livro, né? Abra sua Bíblia, Amós capítulo 9, versículo 9. Amós capítulo 9, verso 9, vamos ler esse texto. O texto diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, eu nunca tive o privilégio de sacudir ou de peneirar o trigo. Mas eu acho que não deve ser muito diferente de peneirar o arroz. O arroz eu já fiz isso. Lá no sítio dos meus avós, a gente tinha um pilão, você colhia o arroz, aquele arroz com casca, e socava o pilão ali tudo, depois jogava todo aquele arroz na peneira, você jogava para cima, soprava, as palhas caíam, só ficava o grãozinho de arroz ali. Nós temos uma história na Bíblia também que fala um pouco a respeito do trigo, né, que está lá em uma parábola que Jesus contou. Mateus capítulo 13, vamos abrir lá e dar uma olhadinha. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 36 até o verso 43. Diz assim. Versos 24 até o verso 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente nos seus campos. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e se retirou.
E quando a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, o Senhor não semeou a boa palavra no teu campo? De onde, pois, veio o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que se separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós conhecemos muito bem essa parábola, sabemos aí o que representa o joio, o que representa o trigo, né? O trigo são aqueles crentes fiéis que fazem a vontade de Deus, o joio, pessoas que estão na igreja, mas não são cristãos verdadeiros. O inimigo é Satanás, aí o ceifeiro é Jesus. Mas para a gente ter uma visão melhor, como que é como que é o joio, como que é o trigo, vou pedir para que o David coloque um pequeno vídeo rapidamente para a gente assistir de uma colheita de trigo e joio. Esse aqui temos as duas coisas. Pode pôr o som, por favor? Isso é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Olha lá, as duas Esse sementes é o de joio e joio. trigo, irmãos. É praticamente o quê? Iguais. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Não existe semente nenhuma, é só palha pura. Não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo ali? O trigo ele tem os O trigo ele grãozinhos. deu fruto, o joio não. Então por isso que na parábola Jesus ele fala: não tire o joio, porque colher o joio você vai colher o trigo junto e vai desperdiçar. Deixe que cresça o joio. Na hora da colheita, quando forem fazer ali a sacudidura, vão separar o joio e o trigo. Então nós vemos aqui que o joio e o trigo ele cresce juntos, irmãos. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tranquilas, é difícil a gente diferenciar quem é o verdadeiro e quem é o falso cristão. Mas quando chegar o momento da provação, quando chegar o momento de realmente você demonstrar a sua fé, é que se reconhecerá o verdadeiro daquele que é o falso. E nós percebemos, irmãos, que uma pessoa que não mantém a comunhão dela com Deus, que não consegue hoje passar pelas pequenas provas da vida, que não se mantém fiel a Deus nas pequenas coisas, quando precisar provar a sua fé nas coisas maiores, essas pessoas cairão, né? Muitos estão aparentemente dormindo, né? Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e ajoelhar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade e nem honram a Deus, né? A perseguição, irmãos, ela vai purificar a igreja. Na realidade, não será uma coisa ruim para aqueles que estão firmes na fé, porque a perseguição ela vai demonstrar que quem realmente são os fiéis. Aqui é uma tirinha que colocaram, né? Eu era taxado de herege, mas quando juntei 20 milhões em ofertas e dízimos, passei a ser um pastor grandemente abençoado. E existem pastores por aí, por essas igrejas, que são voltadas unicamente, exclusivamente para ganhar dinheiros, que são milionários, mas estão levando a sua igreja, levando os seus membros, levando a si mesmo para o inferno. Porque eles estão ajuntando tesouros na terra, onde a traça, né, vai corroer, mas o nosso tesouro deve estar onde? No céu, né? A prosperidade multiplica a massa dos que professam e a adversidade expurga-os da igreja, né? Na ausência da perseguição, tem entrado para as nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, porém, né,
Caso surgisse a perseguição, essas pessoas fariam o quê? Sairiam de nós. Não se manteriam fiéis, não teriam coragem de enfrentar aí as autoridades por amor a Deus, né? Quando a lei de Deus for anulada, a sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior dos que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de quê? Demônios. Olha mais esse outro aqui. Crentes superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de se realizar em terrível crise sobre as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas possíveis, né? Quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á a separação também da unidade em nossas fileiras ou em nossas igrejas, né? Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não aproveitaram, sobre um pretexto ou outro, hão de se retirar de nós. David, coloca aquela foto que eu passei para você. Irmãos, quem aqui conhece a cidade de Sobral, lá no Ceará? Alguém aqui conhece a cidade? Não. O prefeito dessa cidade, ele é adventista, né? E ele tem algumas faculdades da região, que ele é reitor também. E este homem, ele contratou esse ano, acho que foi uns 15 ou 16 ex-pastores da igreja adventista. Eles recebem aluguel, recebem um salário, e eles estão montando uma pequena associação. Conseguiu a foto aí? Ah, não? Uhum. E o que acontece? Esses homens, alguns ali deixaram a obra por conta de adultério, outros por conta de infidelidade na questão financeira, e eles foram indenizados do ministério. E agora eles foram contratados, e eles dizem que são adventistas do sétimo dia, né, que não são ministério dissidentes, mas eles estão abrindo um movimento independente da igreja, né? Então, eram pessoas inteligentes, são teólogos, e eu não sei no que isso vai dar, né? É praticamente uma associação fora da associação, né? Vão pregar a mesma mensagem que pregamos, mas aí eu pergunto, o dízimo deles vão para onde? Né? Os membros que eles captarem vão para onde? Quem paga eles é a prefeitura. Quando o prefeito sair, como que essas pessoas serão mantidas? Né? Então, irmãos, quando se faz alguma coisa desassociada da igreja, eu não sei se dá certo isso, não sei também se isso é a vontade de Deus, né? Pode voltar, então, depois eu mando aqui no zap aqui da igreja, vocês compartilham a foto desses homens. Inclusive, um desses aí que era um pastor, foi uma pessoa que estudou comigo lá no colégio, no NASP, e ele foi mandado embora da obra por causa de dívidas, de não pagar as coisas que ele devia para as pessoas, se envolveu muitas dívidas, aí, empréstimos, né, jogos de pirâmide, aí, essas coisas todas, e acabou perdendo, então, o seu ministério, né? Deixa eu ver aqui onde eu estava. Esse aqui, foi o último, né? Então, o testemunho, irmãos, positivo, ele produz uma o quê? Sacudidura, né? Olha o que diz aqui. Perguntei, Ellen White, né, falando, qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar? E foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Ou seja, irmãos, a igreja ela precisará passar por esse processo. Justamente, e não é ruim, para juntar
os verdadeiros cristãos, aqueles que estarão fazendo a vontade de Deus, aqueles que estarão buscando com fervor, e aí haverá uma separação do grupo. Vai haver o grupo que é dos filhos de Deus e o outro grupo. Mas isso não é o pior. O pior é que Ellen White fala que essas pessoas que vão sair das nossas igrejas, eles se tornarão os nossos piores inimigos. Já pensou? Você está sentado ao lado de alguém, essa pessoa se tornar o seu pior inimigo, que hoje se diz ser seu amigo? Por isso que nós precisamos, conforme eu falei aqui na quarta-feira, andar com Jesus diariamente. Fazer de Cristo nosso melhor amigo. Ter a nossa comunhão diária com Jesus Cristo. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Precisamos ser cristãos autênticos. E o nosso cristianismo, ele deve ser praticado que dia da semana? Todos os dias. Tem gente que pratica cristianismo só no sábado. Não pratica o cristianismo em outro dia da semana. Esquece das coisas de Deus. Não está passando aqui? Passa para mim mais um aí, por favor. Travou aí. Deixa eu abrir aqui no celular. Está indo aqui. Ok? Aqui diz assim, irmãos, alguns não suportarão o claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e a isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 20, no versículo 30. Atos capítulo 20, verso 30. Apóstolo Paulo, aqui, ele diz o seguinte. Vamos ler o verso 29 também, diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então nós vemos aqui, irmãos, que Satanás, ele levantará pessoas de dentro da própria igreja para fazer o quê? Para levantar palavras fortes, dizer assim, estas palavras da Escritura Sagrada foram me apresentadas, e isso se verá certamente entre o povo de Deus. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se coloca sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Ou seja, pessoas que não têm a sua fé firme, que não têm a sua fé viva, que não estudam, que não procuram saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, essas pessoas darão lugar em seu coração, em suas vidas, para que Satanás tome posse delas e eles se tornarão pessoas que serão os nossos adversários, ao invés de ser aqueles que combateriam a verdade de Deus. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Olha o que diz aqui, não havendo profecias, o povo se corrompe. E no inglês a tradução é, o povo perece. Satanás operará habilmente, de várias formas, de várias maneiras, para pôr diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Sabe, irmãos, existem nas nossas igrejas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa, 90% de rejeição quanto aos testemunhos, ou o espírito de profecia, ou mesmo o dom profético de Ellen White.
né? Eu faço parte de um grupo de pastores. Nós temos ali 1.025 pastores nesse grupo, onde eles colocam muitos materiais bons, né, ali, e de vez em quando aparecem algumas discussões sobre determinados assuntos teológicos. E a gente percebe que já no meio de alguns pastores que nós temos ali, muita coisa que há no Espírito de Profecia, eles dizem, não, mas isso aqui era para aquela época de Ellen White, isso aqui não é inspirado. O pastor Alberto Tim, ele tem um sermão muito bom. Depois, se você quiser procurar na internet, você vai encontrar. O título do sermão é Jesus, os Profetas e Nós. Que ele fala de algumas tendências, né? Algumas pessoas, elas aceitam no Espírito de Profecia aquilo que ela gosta e ela rejeita aquilo que ela gosta. O que ela gosta, ela fala que aquilo é inspirado. O que ela não gosta, ela fala que aquilo ali é para aquela época, não é inspirado, então é um conselho só. E o pastor Alberto Tien, ele entende que tudo que Ellen White escreveu foi inspirado por Deus, né? Mesmo alguns trechos de livros que ela pegou, por exemplo, ela usou muito no Grande Conflito um livro de Dal Binet, né, que está no Grande Conflito. Mas se você for na Bíblia, você vai ver de algumas coisas que estão na Bíblia que o autor tirou de outros livros que não eram livros canônicos, né? A história das crônicas de Israel, que você vai ver ali no livro de Crônicas, no livro dos Reis, mas quando Deus inspira o profeta a colocar aquilo na palavra de Deus, aquilo se torna o quê? Inspirado, né? Mas a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas haveriam de desacreditar, né? Deserções entre dirigentes da igreja. Olha, muitas estrelas que temos admirado por seu brilho, tornar-se-ão o quê? Trevas. Já pensou, irmãos? Você admira alguém, um grande pregador. Aliás, quando alguns pregadores bons que a gente conhece, eles caem, a gente já fica, puxa vida, essa pessoa pregava tão bem, aconteceu isso com ela, né? Graças a Deus que nós conhecemos alguns que caíram, mas permaneceram na fé, se arrependeram, estão aí pregando a palavra de Deus. Mas existem alguns que caem e se tornam opositores da verdade, né? Tem um rapaz que ele tem uma, não é podcast que fala que ele tem um canal no YouTube, né? O pastor, ex-pastor, um homem chamado Ezequiel, um homem inteligentíssimo. Ele defende as doutrinas da nossa igreja muito bem, nos programas que ele vai. Mas ele fala palavrões no seu canal, ele fala mal da administração da nossa igreja, ele desce a lenha porque ele saiu do ministério por causa de erros que ele cometeu, ok? E ele reconhece o erro dele, mas ele fala mal porque ele acha que ele foi injustiçado, porque outras pessoas cometeram erro e essas outras pessoas estão na obra. Irmão, nós sabemos que nem todo mundo, ou a palavra de Deus, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós sabemos que a obra é de Deus, mas ela é dirigida por homens. E tem homens que são falhos. Nem todos que estão na administração da... A Bíblia diz, estrelas vão o quê? Cair. A Bíblia fala que no céu teremos muitas surpresas. Às vezes pessoas que você achava que ia estar lá, não vão estar. Você olhava para nós, esse homem era um grande pregador, trouxe tantas pessoas para a igreja, mas tinha um pecado acariciado e escondido. E essa pessoa vai se perder. Portanto, nós não devemos olhar para o homem. O nosso objetivo, o nosso alvo é Deus, é Cristo Jesus. Quando colocarmos Deus como nosso alvo, nós vamos conseguir a vitória. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidades serão frequentes. Ou seja, muitas pessoas grandes das nossas igrejas cairão. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé,
ore para que não caia, né? Pastores não santificados serão eliminados. Olha que dizemos. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha falsa da profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que nunca mais levarão a arca, né? Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, com a palavra e a mensagem que Deus tem dado à sua serva, declaram que o farão, né? Então, não são só membros leigos, pessoas que não conheçam, serão pessoas, irmãos, que conheçam a verdade, né? Pessoas que têm conhecimento da verdade na teoria, mas infelizmente não praticam na sua vida. O conhecimento intelectual, ele é bom, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a você passar melhor as lições. Mas hoje, o que nós precisamos não é tanto o conhecimento intelectual, mas nós devemos ter o conhecimento pessoal, né? Existem pessoas que conhecem acerca de outras coisas porque estudou sobre aquelas coisas. Existe um ditado que diz, né, você quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela, né? É o chamado conhecimento vivencial. Quer conhecer a Jesus verdadeiramente? Não é só ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ter um conhecimento teórico, mas você precisa viver com Jesus diariamente. Foi assim que Enoque foi trasladado para o céu. Porque ele não conhecia Jesus só na teoria. Ele conhecia Jesus na prática. Ele andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus diariamente, irmãos, para conhecermos e sabermos qual é a vontade dele na nossa vida. Pastores que conhecem na prática, né? Na prática não, na teoria, mas não na prática. Eu até me lembrei de uma historinha que eu ouvi, talvez alguns de vocês até conheçam. Em uma cidadezinha do interior, houve um concurso, né? E a pessoa que recitasse o Salmo 23 com o maior conhecimento do Salmo e eloquência ia ganhar um prêmio. E aí teve várias pessoas que se inscreveram. Um grande orador da cidade se inscreveu para esse concurso. E um velhinho, quase que analfabeto, se inscreveu para o concurso também. E no momento que as pessoas foram recitar os salmos, esse grande orador falou lá do Salmo 23, colocou cada ponto no lugar certo, cada vírgula, a entonação da voz dele era perfeita, ele orou e quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todo mundo começou a bater palmas para ele, esse aí vai ganhar. Daí chegou o velhinho, foi recitar o Salmo 23, tropeçava nas palavras, não conhecia o vocabulário direito. E quando ele terminou o salmo, muita gente que estava ali estava chorando. E aí o orador pegou, o primeiro orador que falou, pegou o microfone e disse, olha, vocês sabem por que vocês bateram palma para mim no salmo? Porque eu conheço português perfeitamente, eu estudo muito bem, eu conheço esse salmo de frente para trás, de trás para frente, conheço cada palavra, conheço até a versão em hebraico do Salmo 20, conheço tudo sobre o salmo. Mas esse senhor, ele conhece o pastor do Salmo 23. E por isso vocês estão chorando, né? Ele é o vencedor. Então, irmãos, muitas vezes nós conhecemos apenas intelectualmente. Precisamos conhecer Jesus Cristo, quem realmente Ele é, vivenciando, né? Falando aqui de volta dessas pessoas que sairão, mas esses não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Ou seja, apesar da apostasia, apesar de muitos saírem, apesar de virar nossos inimigos, irmãos, a palavra de Deus ela vai permanecer firme até o fim. Nós seremos aqueles que propagaremos o Evangelho de Cristo. Seremos, eu acredito, que uma das últimas gerações que passarão por esse mundo. Seremos nós a dar a última voz de misericórdia para as pessoas. Jesus está voltando, né? A igreja talvez pareça estar prestes do quê?
a cair, mas ela não vai cair, irmãos. O peneiramento de Deus sacode fora multidões, como folhas secas. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo em lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. E naquele tempo devemos tirar o calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. E nós sabemos que quando isso começar a acontecer, irmãos, a igreja será sacudida, muitos sairão. Mas o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, verso 16? Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Elas ouvirão o quê? A minha voz, e elas virão para dentro. Jesus está dizendo, sai dela o quê? Povo meu. Essas pessoas sairão e ocuparão os lugares daqueles que estarão, infelizmente, nos deixando. Mas que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe, para que Ele nos dê força, firmeza de caráter, enquanto vivemos nessa terra, para não sermos, irmãos, sacudidos e cairmos da peneira, mas que nós sejamos o grão do trigo, aquele que será colhido por Deus, para viver a eternidade ao lado dele. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não vai cair. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidora. A palha separada do trigo precioso. Esse é um trânsito terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Os lugares vagos, olha aqui, nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos que com o Espírito de Deus está lutando. Será admitido um grande número de pessoas nesses últimos dias ao ouvirem a verdade pela primeira vez. Ou seja, é nesse tempo que a chuva serôdia fará um grande efeito na vida das pessoas que estão aí esperando. Eu não sei se alguém aqui conheceu o pastor Dilson Bezerra. Pastor Dilson, ele foi departamental de desbravadores aqui da nossa igreja. E ele conta uma história que uma vez que ele estava lá em Manaus, na colportagem, ele era estudante ainda, estava colportando e ele vendia livros para pagar a faculdade. E ele disse que uma tarde estava sentado lá na beira do mar, pensando, poxa, eu já visitei praticamente todas as pessoas dessa cidade, uma cidade chamada Maués. Acho que é esse mesmo o nome da cidade. E ele falou assim, mas faltam algumas pessoas para visitar, quem que eu ainda não visitei? E pensando ali, daqui a pouco ele escuta assim, bem, não visitei ainda o padre da cidade. Eu vou lá oferecer. E ele pegou a sua mochila, levou os seus livros, chegou lá na igreja, conversou com o sacristão, falou assim, eu precisaria falar com o padre. E o sacristão falou, olha, ele está fazendo a missa agora, depois da missa ele vai te atender. E aí ele falou que sentou lá no banco, assistiu toda a missa, e depois da missa, o padre chamou, você queria falar comigo? Sim, padre, gostaria. Levou ele até o escritório, ele sentou lá, e quando ele sentou no escritório, tinha uma biblioteca grande do padre, ele olhou assim, viu, e já ficou meio assustado. Toda a coleção de Ellen White na biblioteca do padre. Né? E aí ele começou a falar dele, dar oferta, e começou a falar do livro Grande Conflito. O padre abriu a gaveta, tirou aquele Grande Conflito grosso, assim que é ilustrado, e começou a abrir, e todo o livro, todo marcado, todo sublinhado. Daí ele perguntou, padre, o senhor conhece esse livro? Sim, conheço, já li ele 3 vezes. Então o senhor conhece a Igreja Adventista? Sim, eu conheço a Igreja Adventista. Mas você sabe que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira? Sim, eu sei que a Igreja Adventista é verdadeira. E aliás, nós temos aqui na cidade um grupo de padres que uma vez por mês nós nos reunimos para estudar os livros de Ellen White. Eu disse, mas padre, então por que o senhor ainda não é adventista? Sim, eu não sou adventista por causa dos adventistas dessa cidade. Eles dão aqui na cidade um péssimo testemunho. Mas eu sei que vai haver um momento em que, não só eu, mas muitas pessoas aqui da minha paróquia,
eles vão vir para a igreja adventista. Né? Irmãos, aquilo foi um tapa na cara do nosso comportou na época, né? Hoje ele é pastor aposentado lá nos Estados Unidos, pastor Dilson, né? E infelizmente Deus ainda não trouxe pessoas para a nossa igreja, porque se elas viessem, elas se escandalizariam e sairiam. Mas a Bíblia fala que em breve Jesus vai juntar essas pessoas fiéis que estão nas outras igrejas, vai trazer, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que Deus nos ajude a fazermos parte desse povo que vai permanecer firmes. Ore a Deus, leia a Bíblia, procure estar com a sua fé, viva cada dia, para que você não se torne uma presa do inimigo. Satanás, ele quer fazer de você o alvo dele. Aliás, o alvo dele somos cada um de nós. Se nós não cuidarmos da nossa fé, irmãos, nós poderemos cair. Não vamos deixar que isso aconteça, né? Deixa eu só ler esse texto aqui. Estandarte após estandarte era arrastado no chão. E à medida que o grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Muitas pessoas unir-se-ão a nós, e junto com as nossas vozes proclamaremos a vinda de Cristo até que Ele volte. O Eloy vai cantar mais um hino agora. Medite na letra dessa música. Faça nessa noite uma renovação dos votos que você já fez com Cristo Jesus quando o aceitou como seu Salvador pessoal. Permita que o Espírito Santo, Ele dirija os seus passos, a sua vida, a sua família, para que muito em breve todos nós tenhamos o privilégio de podermos olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos regozijaremos. Que Deus te abençoe. É o meu desejo de oração em nome de Jesus. Amém.